Essa é a história de uma irmã que teve um arrebatamento de sentidos. Ela conta que ela era uma nova convertida, tinha chegado ali na igreja há pouco tempo e ela não sabia muita coisa. Mas um dia ela ouviu uma pregação muito linda, que o pastor falava sobre as moradas que Jesus foi preparar. E ele falava que seriam construções belíssimas, feitas de ouro, onde as ruas seriam de ouro dessa cidade. Falava da arquitetura das mansões celestiais, coisas maravilhosas que nós nunca vimos nessa terra, que tudo seria diferente, que haveria muitas pedras preciosas, e falava sobre aquela cidade. E ela ficou maravilhada e também ficou muito surpresa, porque ela nunca tinha ouvido falar aquilo. E ela foi para a casa dela. E ali ela fez uma oração muito simples, como ela sabia orar, e falou para Deus: Senhor, se realmente essa cidade existe, eu quero ver. E de repente, no meio da madrugada, alguma coisa acordou ela, e ela se levantou e foi para a sala. Quando ela chegou na sala, ela viu entrando uma nuvem branca ali pela sala dela. Uma nuvem branca muito densa, ela disse que era como se fosse uma fumaça, mas em forma de nuvem. E ele tomou toda aquela sala e de repente aquela nuvem veio na direção dela, entrou dentro dela. E ela começou a se sentir leve e a flutuar. E ela começou a subir para o teto da sala. E lá de cima do teto ela olhava para baixo e via o corpo dela embaixo, dormindo. E ali, num abrir e fechar de olhos, ela já estava em outro lugar. Ela disse que ela estava num galpão muito grande, como se fosse um salão imenso, e que ali tinha muitas pessoas. Ela sentia do lado dela a presença de dois anjos, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Ela não podia ver o rosto deles, ela não via o rosto, mas ela olhava para baixo e via as vestes deles, que eles estavam de vestidos brancos, e via os pés. Ela também conta que nesse lugar ela não se sentia andando, pisando no chão, que onde ela ia flutuando, como se fosse assim uns 20, 30 centímetros do solo, que ela flutuava. E ela começou a conversar com aqueles anjos, mas ela não abria a boca para conversar. A conversa era completamente na mente. Ela pensava e ouvia eles respondendo tudo na mente dela. E ela perguntou para eles: como essas pessoas chegaram até aqui? E eles responderam para ela: para chegar até aqui, só através da morte. E ela via que naquele lugar havia uma fila enorme, uma fila quilométrica, onde aquelas pessoas ficavam aguardando a vez delas. Quando chegava a vez delas, elas recebiam uma veste branca e uma coroa e eram redirecionadas a outro lugar. Esse outro lugar era feito de um caminho muito lindo, feito de pedrinhas, pedras coloridas e muito brilhantes. Essa irmã conta que ela ficou admirada e ela começou a flutuar sobre aquele caminho, vendo aquelas pedras todas do mesmo tamanho e todas bem colocadas. Ela diz que eram cores que não existem na Terra, que era um caminho muito lindo. E ela começou a ir nesse caminho. Quando ela olhou para frente, assim como se fosse mais ou menos uns 500 metros para frente, que ela olha para cima, ela viu uma nuvem branca, uma nuvem enorme. Mas essa nuvem era diferente porque existia uma glória nela, uma luz que saía de dentro dessa nuvem. E ela olhou fixamente, e sobre essa nuvem em cima tinha uma cidade muito linda, inteirinha de ouro. E ela ficava olhando para aquela cidade maravilhada e pensando: meu Deus, será que é essa cidade que o pastor estava pregando? E por um momento ela cogitou, ela pensou: será que é coisa da minha imaginação? Será que eu estou dormindo? Como pode existir esse lugar tão lindo? E imediatamente abriu-se um buraco no céu.
E desse buraco desceu uma mão enorme, uma mão em forma de fogo, uma mão enorme. E uma voz bradou, como se fosse um trovão: como ousa duvidar de mim? E naquele momento ela disse que os anjos, eles se prostraram de temor. E ela ficou paralisada, que ela não sabia o que fazer, que ela ouviu como se fosse um abalo, um trovão, aquela voz falando para ela. E aquela mão em forma de fogo toma ela, pega ela, levanta ela e a faz ela flutuar sobre aquela cidade. Mas aquela mão não queimava ela. Ela se sentia aquecida e sentia muito amor vindo daquela mão. E ela começou a flutuar sobre aquela cidade, uma visão assim panorâmica das ruas, das árvores, do lugar. E ela disse que era tudo muito lindo, coisas que não existem aqui na Terra, muito perfeito, as ruas de ouro, aquelas construções belíssimas. Mas de repente, num piscar de olhos, ela se viu dentro de uma casa naquele lugar. A casa era toda feita de madeira, uma madeira lisa, brilhante, uma madeira como se ela tivesse envernizado, uma madeira que brilhava, uma madeira lisa diferente. A casa era inteirinha dessa madeira e havia cortinas de rendas nesta casa. E de repente ela começou a ver muitos anjos naquela casa que corriam de um lado para o outro, carregando cestos cheios de pães, muitos pães. E ela disse que naquela casa havia um cheiro maravilhoso de um pão delicioso. E ela via ali também naquela casa muitos vasos, vasos de todos os tamanhos, de todos os formatos, de vários metais, vasos de prata, vasos de bronze, todos tipos de vaso. E ela lembrou da palavra de Deus quando fala dos vasos de honra e vasos de desonra. E ali ela olhou para a mão dela e tinha uma folha de um livro. Era uma página da Bíblia, como se tivesse um mapa nessa página. E ela ouviu uma voz do Senhor que dizia para ela: para chegar nesse lugar, tem que seguir esse mapa. De repente, ela ouviu vindo do lado de fora da casa um som como se fosse assim de um louvor, de uma música muito linda. E ela desejou ir lá para fora ouvir aquela música. E quando ela desejou, o corpo dela foi flutuando, porque nesse lugar bastava você desejar ir ou falar, que já acontecia. E ela foi flutuando ali para fora. E aquela casa tinha uma varanda enorme, e era como se ela estivesse sozinha no meio de um campo de plantação. Ela olhava assim a perder de vista aquela plantação muito grande. É como se fosse uma grama assim na altura de uns 50 centímetros por todo aquele campo, muito verde, muito verde. E ele soprava um vento calmo, uma brisa, que levava aquela plantação, aquela grama de um lado para o outro. E quando ela se movia, ela cantava. Era aquelas plantas que estavam cantando esse louvor belíssimo. Vocês lembram que na Bíblia diz: tudo que tem fôlego, adore ao Senhor? Então, nesse lugar, até as plantas cantam. E ela disse que era um louvor maravilhoso, que não tem nem palavras para expressar aquilo que ela viu. Como se elas bailassem, como se elas dançassem de um lado para o outro e cantavam como um grande coral, afinadíssimo, um louvor maravilhoso. E na medida que elas dançavam, ela via no meio dessa plantação brasas, brasas vivas, mas que não queimavam aquela plantação, mas que no momento em que elas se moviam, ela via vários pontos de brasas vivas, bem claras mesmo, bem vermelhas. Então ela sabia aquele louvor como se ela já estivesse sido ali daquele lugar.
E ali ela começou a cantar junto com aquela plantação. E ela disse que ela cantava, que falava em línguas, que ela cantava, que ela sentia uma presença muito, muito grande. E ela começou a dar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração para Deus. De repente, ela fechou os olhos e já estava de novo na cama dela. E ali ela chorou muito emocionada, de muita alegria por Deus ter dado para ela essa visão, esse arrebatamento. Esse é um relato muito lindo e muito forte sobre a Nova Jerusalém. Portanto, se você ouviu esse relato, continua firme nessa promessa, porque Deus tem mostrado para muitas pessoas esse lugar, onde Ele mesmo irá nos buscar, e lá não haverá nem choro, nem tristeza, nem morte. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Lá só haverá alegria. Nós viveremos uma vida em novidade, onde o próprio Deus será a luz dessa cidade.